o Evangelho segundo registrou João, capítulo de número 8. Leia o texto. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Muito bem. Eu quero, nessa oportunidade da leitura desse texto sagrado, destacar 2 pontos importantes dentro do texto com os irmãos e que são os principais da nossa mensagem nesta manhã de segunda-feira. O primeiro aqui diz respeito a estes fariseus, a esses escribas, a esses religiosos, a esses doutores da lei, que sempre estavam querendo impor alguma coisa para as pessoas, fazendo com que elas vivessem subjugada, debaixo de uma tradição, debaixo de uma religiosidade vazia. E então, ao tomar conhecimento disso, devemos fugir de tal atitude, não ter este comportamento no meio do povo de Deus. Jamais ser aí um juiz, jamais se colocar numa posição de melhor do que os outros, pois ninguém é melhor do que ninguém. Nós todos somos iguais. Deus, Ele colocou todos debaixo de uma mesma situação, e qualquer destituídos da glória de Deus. Então, pecadores, todos nós somos. Agora, segundo ponto desse texto e da mensagem que eu quero deixar aqui para vocês nessa manhã de segunda-feira: não nos deixar influenciar pela posição desses fariseus, desses escribas e desses religiosos. Jamais. Não é porque as pessoas nos medem, não é porque as pessoas aí, elas ficam determinando como tem de ser a minha vida, o meu comportamento, às vezes me acusando de alguma coisa, que eu vou nortear a minha vida, os meus pensamentos, o meu dia, a minha semana por eles. Jamais. Nós temos um norte conosco, e o nosso norte é Cristo Jesus. Ele é o alvo, Ele é a referência. E nós devemos dar atenção para a palavra de Deus, viver conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo e não conforme a vontade dos homens.
Não são eles que determinam como eu devo me comportar e o que eu devo ser, mas sim o grande amor de Deus na minha vida. Isso deve ser o meu principal. Aqueles que se deixam levar pelas palavras dos outros homens, daquilo que as pessoas querem, como eles querem que nós nos comportemos, nós aí vamos perecer. Nós vamos sucumbir. A nossa fé vai ser deteriorada. Agora, se o nosso olhar estiver em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, então seremos vencedores. Perceba, os irmãos, que um pouquinho antes, o versículo de número 52, nos diz que responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi tirar um momento de oração. Jesus ele foi para a presença do Pai. Enquanto que a multidão, cada um vai para a sua casa, vai tomar conta dos seus próprios interesses, Jesus vai para o monte, vai orar. E logo pela manhã, então, ele desce, ele volta para o templo e ali está com o povo reunido e, assentando-se, ensinava a multidão. Ensinava um grupo de pessoas que não era o mesmo grupo dos fariseus e dos escribas, pois esses homens, eles tinham um grupo seleto para poder ensinar. Pessoas que já eram diante dos seus olhos perfeitas, já eram pessoas que tinham capacidade, que eram pessoas que podiam, segundo o seu ponto de vista, que podiam aprender as coisas de Deus. Existia um grupo dentro daquela sociedade que para eles não eram dignos de estarem na casa de Deus, de estarem na presença de Deus, de ter contato com a palavra de Deus, de aprender das coisas excelentes de Deus. Eles identificavam essas pessoas como sendo pecadores ou pecadoras, então não dignas ou dignos de estarem na presença do Senhor. Mas Jesus não. Jesus se assentava entre eles e ali ensinava, lhes dava a oportunidade do aprendizado da palavra. E acontece então, a partir do verso 13, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e coloca essa mulher no meio daquela multidão e perguntam então para Jesus o seguinte: essa mulher, ela foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A multidão toda assistindo, vendo que Jesus estava ensinando. E agora esses homens chegam até aquele lugar e trazem essa mulher. O verso de número 6 diz que esses homens, eles tentavam a Jesus. Religiosos só servem para isso. Tentar. Naquela época tentavam a Jesus. Queriam colocar Jesus sempre numa situação em que ele não pudesse sair. Numa situação constrangedora diante da sua classe, diante do seu público. E hoje não é diferente. Está cheio de religiosos e religiosas dentro da igreja que querem sempre estar testando as pessoas. Mas o teste que eles impõem é para demonstrar que as pessoas colocadas em provas, elas estão reprovadas diante do ponto de vista deles. E que eles são aprovados. E que eles são bem aceitos diante de Deus. Então, esses homens aqui olham para Jesus, estão testando agora o Senhor Jesus, testando o seu conhecimento, a sua atitude, e eles querem desmoralizar a Cristo diante daquela multidão. E então o Senhor não deu crédito para eles e continua inclinado, escrevendo ali na terra, e eles insistem com Jesus, e Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, ele endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Percebam que esses homens não têm amor no coração. Eles não têm.
compaixão. A pessoa foi pega lá em adultério e o desejo deles é apedrejamento, é matar. Com eles, a pessoa não tem outra oportunidade. Tome cuidado com escribas e fariseus. Então, nesse caso aqui, Jesus observa aquela situação, pois a lei de Moisés dizia que se a pessoa pega em adultério, ela teria que ser trazida para diante do juiz, mas não só a mulher, mas também o homem. E assim mesmo tinha que ter as testemunhas. E esses aqui traz somente a mulher para diante do Senhor Jesus. E Jesus então coloca essa situação para eles diante da multidão. Qual dentre vocês aí que não tem pecado, que atire a primeira pedra? E eles tinham conhecimento disso, que não existe homem que não tem pecado. O homem que diz não ter pecado é mentiroso. E se é mentiroso, aí está aí o pecado. E então eles teriam que se apedrejar, não apedrejar os outros. São tipo de pessoas que não analisam a si mesmo, que não faz um autoexame, faz exame dos outros, um exame alheio. Tome cuidado com esses tipos, porque o detalhe do primeiro ponto da mensagem: não seja um escriba e um fariseu ou um doutor da lei, nesse sentido, de ficar procurando falhas nos outros, de ficar procurando erro nos outros, de ficar observando o comportamento das outras pessoas. Não. Nós devemos cuidar da nossa própria vida. Cada um vai dar conta a Deus dos seus próprios pecados. Ninguém vai transferir ou receber. Nós daremos conta diante de Deus daquilo que nós fazemos. A nossa vida já é complicada. A nossa vida já é difícil. Já é uma grande batalha, uma grande guerra. Como que nós vamos ficar cuidando também da vida dos outros? Já não basta as nossas dificuldades, os nossos problemas e as nossas guerras espirituais? As guerras nos pensamentos? Nós já temos batalhas em nós mesmos o suficiente para tomar conta, tempo. Agora, vamos ficar tomando conta da vida dos outros? Existem pessoas que estão errando, que estão falhando? Ora, deixe elas com Deus. Vamos nós cuidar dos nossos problemas, dos nossos pecados. Vamos procurar consertar-nos com Deus. Então vamos fazer um autoexame. Não vamos viver como escribas e fariseus. Esse é o primeiro ponto da mensagem, então, que eu coloquei no início para vocês. Fuja desse comportamento, fuja dessa atitude. Seja um servo fiel a Deus. Seja uma pessoa sincera diante de Deus. Seja uma pessoa humilde diante de Deus. A humildade é aquele que reconhece a grandeza, a majestade e a santidade de Deus e que se coloca no seu devido lugar. A pessoa como um vaso de barro que é falho, sujeito a erro, sujeito a pecado. Nós estamos todos sujeitos a errar. Se alguém do nosso lado errou, se nós formos ter com ele, é para ajudar, é para estender as mãos, não para acusar. Não seja um acusador, isso é papel do diabo. O diabo é acusador dos irmãos diante de Deus. Então não acuse ninguém, não aponte erro de ninguém. Como eu disse, se for ter com a pessoa que errou, é para ajudar, é para exortar, é para ajudar a caminhar, não para destruir, não para matar, não para apedrejar, mas para estender as mãos e ajudar. Dê graças a Deus porque você está numa posição melhor. Se você souber de um irmão que errou, que falhou, então você vai fazer como Jesus fez. É estender as mãos para ajudar. O segundo ponto da mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é para que nós não venhamos sofrer influência desse tipo de pessoas. Ora, o verso 8, tornando Jesus a inclinar, escrevia na terra. E quando aqueles homens ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Ou seja, aqueles homens reconhecem que eles também tinham pecado. Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
E Jesus esperou que atirassem, mas não atiraram, pois eram homens pecadores. O único que podia atirar uma pedra era Jesus, mas Jesus não atirou. O único que poderia me acusar de alguma coisa era Jesus, não me acusou. O único que poderia te acusar de algum pecado era Jesus, é Jesus, mas ele não te acusou, ele estendeu as mãos para nós. Então fuja de um comportamento contrário disso. E então aquela mulher estava no meio e, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O detalhe daqui da mensagem, de tudo isso que aconteceu, Jesus não está encobertando o pecado da mulher. Jesus não está dizendo que a mulher não tenha pecado, que ela não tenha errado. Jamais. Jamais ele está fazendo isso. Agora, não é porque errou, porque pecou, que vai ser condenado já e vai ser apedrejado sem ter a oportunidade do arrependimento, de ter uma nova oportunidade dada para Jesus, por Jesus. Saiba de uma coisa: haverá um dia em que haverá um tribunal, que haverá um juízo final, em que nós prestaremos conta a Ele de tudo aquilo que nós fizemos através desse corpo. Seja coisas boas, seja coisas más, nós daremos conta naquele grande dia. Este que nós estamos vivendo agora é o tempo da oportunidade, é o tempo do arrependimento, é o tempo da confissão dos pecados. Então, quando essa mulher, ela deixa de ser naquele momento condenada por Jesus, Jesus não está dizendo que ela não tenha falhado. Tanto que Jesus pergunta para ela: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condena? Ninguém te condenou? Muito bem, eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Ou seja, Jesus está dando uma nova oportunidade para aquela mulher. Naquele momento ela não morreu, ela foi salva. Jesus a salvou daquela condenação humana, a salvou daquele apedrejamento e dá para aquela mulher uma nova oportunidade de vida. E a partir dali, aquela mulher não deveria mais viver sob a influência desses doutores da lei. Ela ali viveu, e também Jesus não sofreu aquela pressão daqueles homens e no primeiro momento já condenar aquela mulher sem primeiro ouvi-la. Meus amados irmãos, o segundo ponto da mensagem então é este: não se deixe influenciar por esse tipo de pessoa. Jesus é que te salvou, Jesus é que te perdoou. Foi Jesus que disse para nós, para que nos levantemos e caminhemos e não pequemos mais. Não devemos pecar, não devemos errar. Mas João disse: filhinhos, se pecardes, lembrai-vos que tendes um advogado diante do Pai. Nós temos Jesus. Este é o momento de nós confessarmos a Ele os nossos erros e as nossas falhas e buscar o perdão. Então o texto, ele não dá permissão para pecar, de jeito nenhum. O texto nos dá a nova oportunidade que Jesus sempre está nos dando. Mas, portanto, nós devemos confessar os pecados e abandonar esse pecado para viver a nova oportunidade que Jesus tem nos dado. Agora, você já passou por essa experiência? Você está congregando? Você está caminhando? Maravilha! Não deixe que escribas, fariseus e religiosos norteiem a tua caminhada. Hoje é segunda-feira. Você deve iniciar essa segunda-feira ouvindo esta palavra, ouvindo a pregação e dando ouvido à voz de Cristo Jesus, que sempre está te dizendo: eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. Quantas vezes Jesus nos dirá isso durante o dia? Quantas vezes for necessário? Jesus sempre está de braços abertos para nos perdoar e para nos ajudar. Ainda que falhemos, confiemos no amor de Deus, na graça maravilhosa do Senhor. Agora, não deixe se influenciar por pessoas dessa terra, porque essas pessoas não têm misericórdia, eles não têm perdão, eles nos querem ver na sarjeta, eles nos querem ver derrotado.
Eles nos querem ver cabisbaixo. Eles nos querem ver começando o dia desanimado, desacreditado. Enquanto eles ficam no bem bom, sendo que não estão. Estão ruins diante de Deus, mas estão vivendo uma vida disfarçada, uma vida de engano. Agora, nós que estamos na presença de Deus, meus amados irmãos, vamos dar crédito à pregação, vamos dar crédito à palavra de Deus, vamos nortear nossa caminhada essa semana pela palavra de Deus, vamos colocá-la como luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Erga a tua cabeça. Você tem dado atenção à palavra de Deus? Ou você tem dado atenção à voz da serpente? A serpente ou as serpentes estão por aí, querendo fazer com que nós saiamos da presença de Deus. Mas aquele que começou a boa obra em nós, ele é poderoso para aperfeiçoar esta obra até aquele grande dia. Nós não somos santarrões, nós somos pessoas justificadas pela grande obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Estamos na presença de Deus porque precisamos da sua graça e precisamos do seu amor. Então a pergunta que eu deixo aqui nesta manhã para vocês: onde estão os acusadores? Eu não te acuso, disse Jesus. Se ele não nos acusa e se ele não nos condena, por que vamos viver como um condenado? Por que vamos viver como um derrotado? Se o próprio Senhor Jesus, que poderia fazer tal coisa, não fez, ele me aceitou do jeito que eu sou. E se precisa haver mudança, ele está operando a mudança, é ele que está aperfeiçoando a obra. Então fique na posição que ele te colocou, viu? E abra o teu coração para Jesus. Feche o teu coração para as coisas que estão ao exterior, para as pessoas que querem te ver mal, derrotado. E abra o teu coração para Cristo, que quer te ver bem, que quer te fazer bem-sucedido e que quer te abençoar na tua jornada e na tua caminhada. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.